Olá, bem-vinda, bem-vindo à oitava aula desse mini curso da experiência defesa, um guia prático para a elaboração do TCC. Que bom que você chegou até aqui, nessa etapa que também é super importante na sua jornada acadêmica. Se você está construindo seu TCC e chegou no momento de escrever a justificativa, essa é a aula importante, super importante para você. Essa é a oitava aula desse mini curso e hoje nós vamos falar sobre um dos trechos muito significativos no trabalho de conclusão de curso, que é a justificativa do TCC. Se você é estudante de psicologia e está nesse percurso de delimitar algumas questões, está na fase do pré-projeto, talvez você já tenha até se perguntado o que eu preciso para escrever a justificativa, eu devo contar por que eu escolhi esse tema? É ali que eu coloco os dados da realidade ou é só para explicar meu interesse pessoal? A aula de hoje ela vai esclarecer essas e outras dúvidas. Então, a gente vai tentar entender por que a justificativa é o coração do projeto de pesquisa, como construí-la de forma fundamentada, coerente, quais são os diferentes tipos de justificativa, como evitar erros comuns. E a gente vai pensar isso com base em alguns textos de metodologia científica e alguns autores que provavelmente você até já conhece, que é o Uwe Flick, Marconi Lakatos também, que tem um texto importante para ajudar a gente. E claro, além de usar essas referências, a gente vai colocar a mão na massa, né? Então, eu vou colocar uns exemplos práticos para te ajudar na sua escrita, na sua elaboração. Então, pega seu caderno, se acomoda e a aula já vai começar. Então, vamos começar do começo, né? Vamos tentar entender o que é a justificativa de um TCC. A justificativa é o momento em que você vai explicar por que você escolheu um tema de pesquisa, aquele tema de pesquisa, por que ele merece ser investigado. Mas você também precisa ter atenção, porque não vai ser necessariamente sobre um relato pessoal. A justificativa ela é uma parte técnica, precisa ser argumentativa do projeto, ela precisa ser construída com base em evidências e não apenas em preferências individuais, que são importantes, mas também não são o que vão dar base para toda essa justificativa. Tem uma autora que, inclusive, vai estar nas referências, se chama Gisele Losada. Ela tem uma escrita importante para ajudar a gente a pensar a respeito da justificativa. No texto dela, no capítulo sobre planejamento e projeto de pesquisa, a justificativa, ela aponta que a justificativa ela responde a perguntas como por que pesquisar? Para quem pesquisar? Com que finalidade? Então, ela vai discutir que existe uma relevância social na justificativa, precisa existir uma relevância científica, uma relevância acadêmica ou profissional nessa proposta que é a sua proposta de pesquisa. Outro autor importante que ajuda a gente a pensar se chama Uwe Flick. Ele lembra a gente que uma boa justificativa ela articula um problema real com uma perspectiva teórica consistente. Então, uma boa justificativa ela estabelece uma ponte entre uma realidade vivida e um campo de conhecimento. Agora que a gente entendeu, a gente já sabe o que é uma justificativa, a gente precisa entender como ela deve ser construída. Então, o primeiro passo vai ser buscar dados e informações confiáveis sobre o tema. Isso vai, eh, isso pode envolver indicadores sociais, de saúde, de educação, de violência. Envolve também dados institucionais, seja do MEC, do IBGE, da OMS, de universidades, de ONGs. Também envolve pesquisas científicas recentes sobre o tema. Todos esses pontos vão ajudar a construir uma boa justificativa. Essas informações, elas ajudam a mostrar que o seu tema tem impacto real e que ainda há espaço para investigar mais sobre ele, mesmo que seja um tema que esteja sendo muito discutido. A revisão de literatura, perdão, ela é essencial nesse ponto. Então, mais uma vez eu vou fazer referência à autora Gisele Losada, porque ela aponta que quando a gente revisa,
a literatura, nós como pesquisadores, a gente também consegue identificar o que já foi produzido sobre o assunto e claro, com isso a gente vai perceber lacunas que o estudo pode preencher. Isso é super importante para a gente pensar a justificativa. Vamos pensar que justificar uma pesquisa é mapear uma ausência ou uma necessidade. E claro, né, apresentar o seu projeto como uma resposta possível para essa ausência ou para essa necessidade. Muita gente, então, tentando pensar na justificativa, tem dúvida nessa parte. Então, a gente vai discutir aqui para tentar esclarecer. A justificativa pode ter, interessante que tenha um teor acadêmico, uma justificativa acadêmica que vai focar na produção de conhecimento, que ela responde à pergunta, por exemplo, como a minha pesquisa contribui para o campo científico? E também tem a perspectiva de uma justificativa profissional, que aí tentaria responder como a minha pesquisa pode melhorar práticas no mundo real. Então, em alguns cursos, como o da psicologia, inclusive, essas duas dimensões elas costumam se complementar. Então, é comum que um trabalho tenha relevância científica e aplicabilidade prática. Por isso, o ideal é que a justificativa articule as duas, tanto a acadêmica quanto a profissional. Vamos pensar como isso funciona na prática? Por exemplo, no exemplo 1, tema: suporte social e saúde mental de estudantes universitários. Justificativa da pesquisa. O número de estudantes universitários que apresenta sintoma de ansiedade e depressão tem aumentado nos últimos anos, especialmente em instituições públicas. No entanto, poucos estudos exploram a relação entre o suporte social e bem-estar emocional nesse contexto. Essa pesquisa pretende investigar essa relação, contribuindo tanto para o campo da psicologia da saúde quanto para a formulação de políticas institucionais de apoio estudantil. Você vê que tem uma parte que é acadêmica e que é outra profissional. Tem uma necessidade de estudos e também de aplicabilidade da pesquisa. Vamos no exemplo 2. Tema: brincadeiras inclusivas no ambiente escolar. A inclusão de crianças com deficiência exige práticas pedagógicas que estimulem a convivência e a participação ativa. Brincadeiras inclusivas podem ser um caminho, mas ainda há pouca produção científica sobre sua efetividade. Lopes, 2019. Este estudo busca compreender como essas práticas impactam as relações sociais para alunos, relações sociais entre alunos, subsidiando tanto políticas públicas quanto ações pedagógicas. Você percebe que os dois exemplos eles trazem dados, eles referenciam a literatura, o que vai ser muito importante, eles conectam com a realidade prática. Esses são dois exemplos que você pode se inspirar na construção da sua pesquisa. Agora a gente vai pensar outro ponto que é muito importante. A sua justificativa, ela precisa estar alinhada com o restante do seu projeto. Ela não pode ser uma coisa solta. Não pode ser uma coisa genérica. Ela deve estar coerente com o problema de pesquisa, com os objetivos e, claro, com a metodologia. Se você justifica o seu estudo como necessário para compreender determinados fenômenos, então os objetivos precisam apontar para esses fenômenos, a metodologia precisa dar conta de investigar esses fenômenos e o referencial teórico deve sustentar essa escolha. Quando a gente tenta entender sobre a construção da justificativa, um projeto é como uma escada. Se você pula um degrau ou constrói um deles de forma frágil, todo o restante fica vulnerável, todo o restante pode desmoronar. Então, vamos pensar o que evitar ao escrever uma justificativa, que seriam erros comuns. Uma justificativa genérica, por exemplo. Esse tema é importante porque é atual. Falta profundidade nisso, falta dados, falta teoria. Ou então uma justificativa excessivamente pessoal.
Eu escolhi esse tema porque eu gosto muito. A motivação pessoal, ela pode até estar presente, é bacana que ela esteja presente, mas ela não deve ser o centro do argumento. Gosta muito? Legal, mas ou citações soltas, também costuma ser um erro comum na justificativa. Evite usar números ou autores sem explicar por que aquilo importa para o seu tema. Em vez disso, talvez vai ser mais interessante você focar no argumento construído. Construído a partir de dados, claro, de lacunas de literatura, de relevância social e profissional também da sua pesquisa. Então, você precisa conectar, não pode jogar um negócio totalmente desconectado só porque tem algum dado estatístico ali. Aqui é a referência que eu usei para pensar essa aula, o texto que eu te falei, é um livro, na verdade. Toda essa aula, ela foi pensada para te ajudar a escrever a justificativa e eu quero pontuar que você vai notar que essa aula é bem curtinha, talvez seja a mais curta de todas até agora. Mas concentre-se na escrita dessa justificativa, porque ela vai ser super importante e costuma ser um ponto apontado pela banca. Faz direitinho, faz de um jeito assim, com intenção, como diria o pessoal da Gestalt. A justificativa pode ter entre 1 e 2 parágrafos, mas ela precisa ter investimento de energia mesmo, da sua energia psíquica. Te falei, né, que ia ser bem rápida essa aula. Então, vamos recapitular. O que que a gente viu hoje? Que justificativa, o que é essa justificativa, por que ela é tão importante, como construir com base na literatura, nos dados da realidade, a diferença entre a justificativa acadêmica e a profissional. A gente viu 2 exemplos práticos para se inspirar, a importância da coerência interna do projeto, não pode estar um treco totalmente solto. Também te contei uns erros que costumam ser comuns e que você deve evitar. Na próxima aula, a gente vai conversar sobre outro ponto que é super importante, que é como escolher a estrutura metodológica do TCC, ou como escolher e estruturar a metodologia do seu TCC. Você vai aprender como definir os tipos de pesquisa, os instrumentos, que técnicas usar, como organizar tudo isso de forma bem clara, bem objetiva. Te vejo lá, né? Até mais. Tchau.